Olá pessoal, meu nome é Felipe e hoje eu vou ajudar vocês aí na correção do PET 2, semana 2 aí do sétimo ano. Essa semana 2 vem tratando de geometria, né? Especificamente de ângulos, e aí a gente tem alguns exercícios para solucionar aqui. A primeira atividade aqui, que é o número 1, vem abordando um pouquinho o que é ângulo, então a gente vai dar uma passada rápida aqui, ó. Uma das unidades usadas para medir ângulos é o grau. Para se obter o grau, divide-se a circunferência, que representa uma volta completa, em 360 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de grau. Dessa forma, um grau corresponde a 1 dividido por 360 de uma circunferência. Então, basicamente, um grau é você pegar uma circunferência e dividir ela em 60 partes iguais. Né? Uma pequena parte dessas 360 é o que a gente chama de 1 grau. E aí a gente indica ele com um número e com esse círculo do lado do número, né? Então essa é a indicação de grau. Aqui é 1 grau, poderia ser 10, 20, 30. Indicação é sempre a mesma. Você escreve o número e faz esse pequeno círculo aqui do lado. Aqui vem falando um pouquinho também da história, né? A história dessa parte de ângulos. E aí vem falando que, segundo alguns historiadores, essa divisão em 360 partes iguais tem origem na Mesopotâmia. Aí os astrônomos babilônicos subdividiam o tempo da mesma forma que a gente faz hoje, né? Com 1 hora igual a 60 minutos, 1 minuto igual a 60 segundos. E também subdividiam a circunferência em 360 partes. Então, basicamente, isso na período da Mesopotâmia já tinha... Os astrônomos já usava esse conhecimento, né? Essa ideia de divisão de circunferência em 360 partes. E aí, pessoal, continua aqui, né? Então, para determinar a medida de um ângulo, a gente utiliza um instrumento chamado transferidor. O transferidor ele pode ter forma de um círculo ou a metade de um círculo. E aí possui escalas em graus. Então, como é que a gente mede um ângulo usando o transferidor? Você coloca o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, de forma que a linha do transferidor, que corresponde ao zero, que tem gente que chama isso de linha de fé, né? Então, essa linha ela tem que ficar em cima de um dos lados do ângulo, e aí em seguida você identifica na escala do transferidor. Ele tem duas, tem uma escala por dentro, que é anti-horária, e tem uma escala por fora, que é horária. Segue o sentido horário, né? Então, para identificar o ângulo, você analisa essa escala e aí você vai verificar qual número a reta está interceptando. Né? Então, por exemplo, nessa figura aqui, você tem que o transferidor está com a linha do zero em cima do lado OA, né? Então, esse aqui é o primeiro passo, né? Você coloca o centro do transferidor em cima do vértice do ângulo e coloca a linha do zero em cima de um dos lados. Então tá aqui, né? A linha do zero em cima do lado A. E aí você vai analisar, nesse caso aqui estamos fazendo uma análise no sentido horário, você vai analisar onde que o B intercepta aqui essa escala que está por fora, né? Que está por cima. Então, partindo do zero, você vai ver que isso vai interceptar aqui aqui está, por exemplo, 120. A imagem não está muito boa, mas aparentemente é o ângulo 120. E aí, pessoal, o procedimento é esse. Então, você põe a linha do zero em cima de um lado e através do outro lado você vai identificar em que ângulo aqui, em que número esse outro lado tá cortando, está passando. Então, está até falando aqui do lado, o centro transferidor coincide com o vértice O do ângulo. Então, como eu tinha comentado, o centro está aqui em cima do vértice. O lado AO está situado sobre a linha de fé do transferidor, ou seja, o lado AO está exatamente em cima da linha do zero. Então, é o primeiro passo, né? E aí o lado OB intercepta a escala do transferidor no número 120.
Então, isso significa que a medida do ângulo é 120 graus. Então, o procedimento é esse, pessoal. O procedimento de encontrar um ângulo usando esse objeto que a gente chama de transferidor é esse. E aí, ó, no número 2, já vem falando o seguinte. Vamos praticar. Determine a medida de cada ângulo com o auxílio do transferidor. Então, você ir na sua casa com um transferidor. Aqui é meio complicado porque no computador não tem um transferidor livre assim, né? Mas na sua casa, você pegar um transferidor, a gente pode medir esses ângulos aqui que está pedindo. Então, o primeiro ângulo que está pedindo é o ângulo AOB. Então, o que a gente tem aqui, né? Que o vértice é o O, e aí você vai ter os lados AO e OB. Então, essa parte primeira parte da direita aí da sua figura, né? Então você vai ter o lado AO e o lado OB. Então como que a gente mede esse ângulo? Você vai pegar o transferidor, colocar o centro dele no ponto O e colocar ele com a linha do zero em cima desse lado do OA. Então o centro aqui, o vértice vai estar coincidindo com o centro do transferidor e a linha do zero do transferidor vai ficar exatamente em cima da linha do lado OA. E aí a partir disso, você vai observar aonde que o lado B está interceptando o seu transferidor, né? E aí a gente tem que prestar atenção, a gente tem que analisar aqui no sentido anti-horário, porque a forma que o ângulo está escrito como AOB. Se fosse no caso BOA, seria no sentido horário, que ele está analisando do B para o A. Mas como está AOB, você tem que analisar aí no sentido anti-horário, porque está indo de A para B. Então, o procedimento é você pôr a linha do zero em cima do lado A, o vértice no centro do transferidor e você vai verificar onde que o B está cortando o transferidor, né? Então, ao fazer isso, vocês vão verificar aí que o ângulo vale 30 graus. Esse ângulo AOB. Aí na letra B, vem pedindo um ângulo BOC. Então, o procedimento é o mesmo. Ó. Você vai colocar o centro do transferidor em cima do vértice, que é o O. A linha do zero vai ficar em cima do lado OB. E aí você vai verificar aonde que o lado OC está interceptando no transferidor. Ou seja, qual número ele está cortando, que esse número indica o ângulo. Então, ao fazer isso, vocês vão perceber que esse ângulo, que vai de BOC, é 20 graus. Aí, na letra C, vem pedindo o seguinte, vem pedindo um ângulo AOC. Então, novamente, o mesmo procedimento. O centro transferidor no vértice, que é o O, a linha do zero, que é chamada de linha de fé ali, vai estar em cima do eixo OA. E aí, a partir disso, você vai verificar aonde que o lado OC está cortando aí o seu transferidor, onde que está interceptando. E aí, de novo, analisar esse sentido anti-horário, né? Então, OA é o seu lado que vai ficar em cima da linha do zero e o OC é o lado que vai interceptar algum ângulo do transferidor. Então, quando você fizer esses dois passos, você vai verificar que o ângulo AOC vale 50 graus. Aí depois na letra D, a gente está pedindo aqui o ângulo COD. Então, novamente é o mesmo passo, né? Esse aqui é o ângulo COD. Então, você vai colocar o centro transferidor em cima do O, em cima do vértice. A linha do zero vai ficar em cima do lado OC. E aí, a partir disso, você vai verificar aonde que a reta OD está cortando o transferidor. Então, a linha do zero em cima do lado OC, o eixo, o centro do transferidor em cima do vértice, né, do vértice O, e aí você vai verificar onde que a reta OD corta o transferidor. Então, esse vai ser o ângulo encontrado, né? Então, fazendo esse procedimento, a gente acha o ângulo de 30 graus também. Aí, o próximo ângulo pedido é o ângulo DOE. Então, você tem o ângulo D
com vértice O e E. Então, DOE. Então, mesma ideia. A gente vai colocar o seno transferidor em cima do O. Vai colocar a linha do zero em cima da reta OD, do lado OD. E aí vai verificar aonde que o lado OE está cortando o transferidor. Então, ao fazer esses passos, você vai ver que essa reta OE vai cortar o transferidor na marca de 40 graus. Então, significa que o ângulo DOE vale 40 graus. Aí na letra E, está pedindo o ângulo EOF. Então, mesmo procedimento novamente, né? Vocês vão colocar o transferidor, o centro dele em cima do vértice O, a linha do zero em cima do lado OE, e aí vão verificar aonde que o lado OF está cortando o transferidor, né? Em qual medida ele está sendo interceptado. Então, fazendo esse passo, né? Colocando a linha do zero em cima do lado OE e verificando aonde que o lado OF corta o transferidor, vocês vão encontrar o ângulo de 50 graus. E por fim, a gente vai analisar o ângulo de AOF. Então, você está pegando do A até o F. Então, é praticamente uma meia volta, né? Mas só falta um pedacinho aqui para completar uma meia volta. Então, qual é o procedimento? É a mesma ideia de novo. Vocês vão colocar o centro transferidor no vértice O. A linha do zero, vocês vão colocar ela em cima do lado OA. E aí vocês vão verificar em qual valor o lado OF corta o transferidor. E aí, fazendo esse procedimento, vocês vão encontrar que o valor que o lado OF aí corta o transferidor é no ângulo 170 graus. Então, aqui a gente tem escrito aqui todos esses ângulos, né? Então, na letra A vai ter um ângulo de 30, na letra B você vai ter um ângulo de 20 graus, na letra C um de 50, na D um de 30, na E um de 40, na F um de 50 e a última é um ângulo de 170 graus. E aí vocês vão verificar isso aí usando o transferidor no caso, né? Aí no número 3 está pedindo o seguinte, ó, continuando com esse transferidor, você já está com ele na mão, você vai fazer o seguinte: vai construir um ângulo com a medida indicada, com a medida que está indicada aqui em cada quadro, né? Então, ó, a gente vai pegar um transferidor, vai construir o ângulo de 100 graus, um ângulo de 56 graus, o de 148 e assim por diante, né? Fiz esses ângulos no GeoGebra, então vou apresentar aqui para vocês, ó. Então, no 3, letra A, o que a gente tem? A gente tem que desenhar o ângulo de 100 graus. Então, como é que faz isso? Ó, você vai fazer primeiro um ponto, que vai ser o seu vértice, que vai ser o ponto O, e vai fazer um outro ponto, pode chamar aí de ponto A, de ponto B, isso não tem muito problema não. E aí você vai ligar esse ponto O, no caso aqui é o ponto B, né? Então vai ligar o ponto O ao ponto B. Então gerou uma reta, né? Uma semi-reta na verdade. E aí o que a gente tem que fazer? Vai pegar o transferidor, esse caso aqui é um transferidor do GeoGebra, ele é o transferidor completo, né? Ele é a circunferência completa. Mas pode ser o transferidor também que é metade só, que é só meia volta. Então o que vocês vão fazer? Vão colocar o centro transferidor em cima do ponto O, e a linha do zero vocês vão colocar ela em cima do lado OB construído. E aí o que vocês vão analisar? Ó, partindo desse ponto O no sentido anti-horário, vocês vão verificar aonde que está o 100, porque a gente quer um ângulo de 100 graus, né? Então, ó, fazendo esse procedimento, a gente consegue observar que o 100 está na direção desse ponto A. Então você vai marcar o ponto, usando o transferidor aí, em cima do valor do 100, faz um risquinho, faz um pontinho ali em cima do valor do 100, depois tira o transferidor e liga o ponto O ao ponto A
encontrado. Então, com isso, a gente consegue gerar esse ângulo de 100 graus, né, que foi pedido. Na letra B, o ângulo pedido era de 56 graus. O procedimento é o mesmo, vocês fazem um ponto, nós chamamos aí de ponto O, que vai ser o seu vértice, faz um outro ponto, liga esses dois pontos por meio de uma reta, e aí a partir disso você centraliza o transferidor no ponto O, coloca a linha do zero em cima dessa reta feita, dessa reta construída, e aí vai analisar o seguinte, ó, com o transferidor colocado em cima do papel, aonde que está o ponto, o ângulo 56. Então vocês vão analisar no transferidor, vão identificar o valorzinho 56, marca aí com risquinho, com ponto, aí tira o transferidor e aí basta só ligar o ponto O a esse ponto encontrado, que no caso a gente chamei de ponto A. E aí, fazendo esse procedimento, você vai encontrar aí o ângulo de 56 graus, que é o ângulo pedido, né? Que é esse ângulo em verde aqui que eu deixei. Na letra C, vem pedindo um ângulo de 148. Então, de novo, a gente vai fazer no mesmo ideia, no mesmo desenvolvimento. Marco o vértice, né, primeiro, que é o seu ponto O. Cria um outro ponto, faz uma reta que liga esses dois pontos. A partir disso, você pega o transferidor, coloca o centro dele no ponto O, o eixo, a linha do zero, você vai colocar em cima dessa reta criada, né? E aí a partir disso, você pega no sentido anti-horário e identifica aonde está o valor 148. Então, ao identificar isso, você marca um pontinho, marca um risquinho, e depois basta ligar o centro, né, o vértice, até esse outro ponto encontrado. E aí, fazendo esse procedimento, você encontra o ângulo 148. O ângulo da letra D, ele é o ângulo 112, né? Está pedindo aqui na atividade. Então, como é que eu encontro esse ângulo? De novo, a mesma ideia, né? Para todos aqui vai seguir o mesmo procedimento. Marca o ponto O do vértice, marca um outro ponto qualquer, liga eles por uma reta, e aí o próximo passo é, põe o centro do transferidor exatamente em cima do ponto O, de forma que a linha do zero fica em cima dessa reta criada, essa reta feita. Então, a partir daí, você olha no sentido anti-horário e identifica onde está o valor 112. Então, marca esse valor com risquinho, com pontinho, e aí liga esse ponto O nesse ponto encontrado, né? E aí, fazendo isso, você gera esse ângulo em verde aqui, que é o ângulo de 112 graus. Na letra E, o ângulo pedido é o ângulo de 25. De novo, o mesmo esquema, né? A gente cria um ponto, que é o vértice, chamei de ponto O, cria um segundo ponto, traço uma reta entre eles, e aí vocês vão fazer o seguinte, colocar o transferidor com o centro em cima do ponto que é o seu vértice, a linha do zero em cima da reta criada, e aí feito isso, vão identificar onde está no transferidor o valor 25. Então, encontra esse valor, marca ele com um pontinho, com um risquinho, e depois liga o vértice, que é o ponto O, até esse ponto encontrado. Então, fazendo isso, vocês vão chegar nesse ângulozinho em verde, que é o ângulo de 25 graus. E aí, pessoal, por último, na letra F, a gente precisa construir o ângulo de 45. Então, mesmo procedimento, né? A gente marca um ponto, o O, que é o vértice, marca um segundo ponto, liga isso por uma reta, e aí põe o centro transferidor em cima do ponto O, que é o vértice, a linha do zero fica em cima da reta feita, e aí com isso vocês vão analisar no transferidor onde que está marcando o valor 45. Então, encontrou esse valor, marca aí com um risquinho, e vai ligar esse ponto O a esse valor encontrado, né? Gerando esse ângulo de 45 graus em verde aqui que a gente tem.
E aí, esse é os exercícios da questão 3, né? Construir esses 6 ângulos. Agora a gente tem o seguinte, ó. Observe o relógio abaixo e determine a medida do ângulo. Então, a gente tem um relógio aqui, né? Vai de 1 até 12, os números dele. E aí a gente tem algumas questões aqui que vão envolver o ângulo em relação aos ponteiros. Então, antes de começar a resolver, vamos só verificar aqui o seguinte, ó. A gente tem 12 números escritos aqui, né? E a gente sabe que o ângulo total de uma circunferência é 360 graus. Então, por exemplo, o ângulo do 12 até o 1, ou seja, de um número com o próximo número, ele vai ser o quê? Ele vai ser 360 dividido por 12, né? Porque você tem 12 pedacinhos desse. Fazendo essa divisão, a gente chega que esse valor é 30. Então, o que a gente tem na verdade? Que o ângulo formado entre um número e outro no relógio é 30 graus, certo? E aí, a gente tem também o seguinte, do ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, esse 30 graus é equivalente ao que, né? Então, se esse ponteiro dos minutos sai aqui dessa posição de 9 horas e vem para o 1. Então, na verdade, que mudança de horário a gente tem? A gente tem mudança de 9 horas para 9h05. Então, o que significa isso? Que o ponteiro grande mudar uma posição dessa, significa que ele está dando 5 minutos. Então, na verdade, a gente pode fazer a seguinte equivalência. Esses 5 minutos que esse ponteiro grande anda é equivalente a 30 graus em relação à posição primária do relógio e a posição do relógio, não, desculpa, do ponteiro maior com a posição dele no próximo número, né, que é no 1. Então, essa mudança aqui do ponteiro maior de vir para o 12 até o 1 vai resultar aqui em 30 graus. E isso equivale a 5 minutos. E para a hora, se a gente tiver uma mudança de hora, que é o ponteiro menor, se um ponteiro menor sair de um número e ir para o próximo número, ele andou 1 hora. E essa 1 hora é equivalente a 30 graus também. Então, deixar até isso escrito aqui. Então, o ângulo formado entre dois números consecutivos no relógio é 30 graus. O ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, né? Quando ele anda 5 minutos, ele também anda 30 graus. E o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, quando ele vai de um número para o outro, ele andou 1 hora, e isso também é equivalente a 30 graus. Então, vamos lá resolver agora as questões, né? Então, na letra A. Letra A está pedindo o seguinte, ó. Determinar a medida do ângulo que o ponteiro grande descreve durante 1 hora. Então, a gente está pensando no ponteiro grande. O que acontece quando o ponteiro grande, quando o relógio passa 1 hora, né? Quando a gente tem uma mudança de 1 hora no relógio. O ponteiro grande, ele sai da posição que ele estava e dá uma volta completa no relógio e volta para a mesma posição inicial dele. Por quê? Porque essa volta completa também é equivalente a 60 minutos. Né? Então, 1 hora é 60 minutos. Então, quando o ponteiro grande descreve 1 hora, na verdade o ângulo formado aqui é o da circunferência toda, que é 360 graus. Então, na letra A, a gente precisa determinar a medida do ângulo. Né? Então, a medida desse ângulo formado é de 360 graus. Aí, a letra B. Letra B, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, está pedindo o seguinte, a medida do ângulo formada pelos ponteiros quando esse relógio marca 13 horas. Então, o que acontece quando o relógio, com os ponteiros, e quando o relógio marca 13 horas? Né? O ponteiro menor ele vai estar no 1, certo? E o ponteiro maior vai estar no 12. Então, essa é a representação de 13 horas.
Então o que você tem? Você tem um ponteiro em um número e o outro ponteiro no próximo número. A gente já viu que a medida desse ângulo aqui entre um número e outro é 30 graus. Então, o ângulo formado pelos ponteiros quando o relógio marca 13 horas é 30 graus. Aí vamos ver agora a letra C. Na letra C, a gente está querendo saber o ângulo que o ponteiro descreve, o ponteiro pequeno descreve em 3 horas. Então, ó, o ponteiro pequeno, né? O que a gente sabe sobre o ponteiro pequeno? A gente sabe que em 1 hora ele percorre 30 graus. Então, se esse ponteiro pequeno ele descreveu 3 horas, então o ângulo que ele vai descrever no relógio vai ser de 30 graus vezes 3, que é 90 graus. E, de fato, vamos olhar o seguinte. Imagina que o ponteiro grande está marcando meio-dia, né? Então, que o relógio está marcando meio-dia. Então, o ponteiro pequeno ele vai estar em cima do 12. E aí depois você olha quando o relógio está marcando 3 horas da tarde, né? Então, o ponteiro pequeno ele vai estar no 3. Então, ele forma um ângulo reto, né? Forma um ângulo de 90 graus entre o 12 e o 3. E aí, de fato, ele caminhou 3 partes de 30 graus, né? Então, ele foi do 12 ao 1, você tem 30 graus. Do 1 ao 2, você tem mais 30 graus. E do 2 ao 3, vai ter mais 30 graus também. Então, o total de ângulo formado é 90 graus. Na letra D, está querendo saber o ângulo que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 de volta. Então, a gente sabe que a volta completa é 360 graus. E aí a gente quer saber o seguinte, o ângulo que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 de volta. Então, o que é 1/3 de volta? É só você pegar o 360 graus, que a gente sabe que é a volta completa, e dividir esse valor por 3, né? Por 3. E aí, qual é o valor dessa operação? O resultado disso é 120. Então, quando o ponteiro grande descreve, quando o ponteiro grande então completa 1/3 de volta, na verdade ele andou 120 graus, né? Por quê? Porque a volta completa é 360 e 1/3 de 360 é 120. Então, a resposta da letra D é 120 graus. E por último, a gente quer saber o ângulo que o ponteiro pequeno descreve no tempo correspondente a 1/6 do dia. Então vamos lá. Ponteiro pequeno é o ponteiro das horas, né? Então quantas horas a gente tem num dia? Num dia a gente tem 24 horas, certo? Então o que é 1/6 do dia? Quantas horas isso está se referindo, né? Então, como é que a gente descobre isso? Basta pegar o 24 e dividir ele por 6. Então, o resultado disso é 4, né? Então, 1/6 do dia é equivalente a 4 horas, certo? Então, a gente quer saber qual o ângulo que esse ponteiro pequeno escreveu depois que se passou 4 horas, né? Esse 1/6 do dia que é equivalente a 4 horas. Então, o que é 4 horas? A gente sabe que o ponteiro pequeno, em 1 hora, ele escreve 30 graus, né? A gente viu isso aqui. Então, em 4 horas, o ângulo formado vai ser os 30 graus vezes 4, que é 120 graus. Então, em 4 horas, o ângulo formado aqui pelo ponteiro menor é equivalente a 120 graus. E aí, pessoal, esse é a semana 2 do PET 2. Então,
terminou os exercícios e era isso, né? Era essa parte de ano. Então, até mais para vocês aí.